Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais um entendimento a respeito da graça de Deus, vamos a mais um entendimento a respeito da escatologia já consumada, vamos a mais um entendimento a respeito da vinda do Filho do Homem, de Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja somente do Senhor, que é o Espírito. Nós somos apenas um instrumento para o Espírito da graça. O tema deste vídeo: a colheita feita pelos anjos e o fim dos tempos. Você ainda espera? Esta será a essência desta mensagem. E de pronto eu te convido a ler Mateus, capítulo 24, versículo do 1 ao 3. Jesus disse sobre o fim dos tempos. Jesus estava no Monte das Oliveiras e Jesus disse aos discípulos quando seria o fim dos tempos. No capítulo 24, do versículo 1 ao 3, assim está escrito: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. 2. E ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando de Jerusalém e principalmente do templo. Então, e no versículo 3 ele fala assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos. Então você veja bem, 3 versículos se tratando da queda do templo, da destruição de Jerusalém. E ele falou. Os discípulos perguntaram, interrogaram ele: e aí? Mas quando, afinal de contas, acontecerá a queda do templo e o final dos tempos? Tem versões bíblicas que traz final do mundo, mas no Códice Sinaítico está final dos tempos. Por isso que eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Aí a pessoa lê isso, não, mas ainda vai acontecer, o mundo vai pegar fogo, porque Pedro disse, porque aquela sinagoga do dedinho, que o genro lá lançou um livro, o mundo vai pegar fogo. Só que isso teve um prazo, meu amado e minha amada irmã. Vamos respeitar a época. O problema deles é isso, eles não respeitam a época. Parece até uma comédia, parece até uma piada. É muita criancice no entendimento disso, meu Deus do céu. E nesse meio, não são somente pessoas semi-analfabetas ou pessoas analfabetas, não. No meio dessa trupe, no meio desse engano, tem engenheiros, tem médicos, tem advogados, tem psicólogos, pessoas com mestrado e doutorado, sentado em uma poltrona confortável, com ar-condicionado, dentro dessas sinagogas que eles chamam de igreja, para ouvir que Jesus ainda vai voltar, porque está escrito. Mas olha, deixa eu falar para você. Vamos dizer que você é uma pessoa esclarecida, vamos dizer que você já é um advogado, tem a carteirinha da OAB, você tem mestrado, você já tem o direito de ser chamado doutor advogado. Doutor advogado, porque o senhor já tem doutorado. Com todo esse conhecimento que o senhor tem, o senhor não entendeu ainda, não conseguiu pegar a contextualização da coisa? Para que época foi escrito aquilo? Será que aquilo é um escrito perpétuo? É um escrito que vai de gerações e gerações, que nunca se acabará? Só quando a terra pegar fogo? Então vamos em frente nesse entendimento. Então aqui já deu o primeiro passo, Jesus falando que quando viria o final dos tempos. Aí eu não vou ler todo o capítulo, mas você depois deixa essa preguiça de lado, pega esse capítulo 24 e mastigue ele. Leia ele, vai lendo versículo, parando nas entrelinhas, procurando entendimento.
Quando você chegar lá no versículo 14, que fala que e este evangelho deverá ser pregado a todas as nações, você entenda, aí você vai lá para Colossenses capítulo 1, versículo 23, que Paulo diz que naqueles dias o evangelho, as boas novas já tinha sido pregado para quem deveria ser, para todo mundo. Por que o evangelho? Ele deveria ser pregado até o juízo, quando o juízo viesse, e ele veio no ano 70. Depois disso, Deus estabeleceu a Nova Jerusalém, espiritual, está dentro do espírito dos homens e ele mesmo se faz presente. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 6, é o que eu canso de falar. E tem que ser falado, que isso tem que entrar na cabeça das pessoas. E ele disse também que a vinda, que o final dos tempos, seria lá, viu, doutor? Você, o senhor que tem doutorado, ele disse que seria naquela geração. Veja, Mateus capítulo 24, versículo 34 e 35. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração Jesus estava falando? Aquela geração dos 70 anos. E no versículo 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então o final dos tempos viria, o final do mundo viria, o final daquele aion, daquela época viria, só que o mundo, a translação, a rotação da terra continuaria. Ele diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aqui nesse versículo, os religiosos que dizem que Jesus vai voltar estão chamando Yeshua de mentiroso. Por isso que as maldições estão em cima da humanidade. Chamam ele de mentiroso, desprezam o sacrifício da cruz, desprezam o juízo já realizado. Então ele disse que o final dos tempos seria naquela geração. Tirado de Daniel 9, porque Daniel 9, 2. Daniel disse que a destruição, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então a geração se compreende, se entende que são 70 anos devido à profecia de Daniel 9:2. E agora vamos ao que se refere ao tema: a colheita feita pelos anjos e o fim dos tempos. Você ainda espera? Vamos ler Mateus, livro histórico, capítulo 13, versículo do 38 ao 43. Assim Yeshua disse aos seus discípulos. No versículo 38 de Mateus 13. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. O inimigo que o semeou é Moisés. O inimigo que semeou é as leis mosaicas. O inimigo que o semeou é as leis recebidas por anjos no Monte Sinai. Diabo, acusador, traidor, mentiroso. Moisés era o diabo, mas de uma forma pejorativa? Não. Se fosse pejorativa, no Monte da Transfiguração, não teria aparecido Moisés, Elias e Jesus. Moisés, ele era o acusador. Conforme as leis estavam na mão dele, para ele administrar ali, então ele é quem acusava, ele era o juiz na terra. Ele que acusava em cima daqueles 613 itens, sentenciava. Ordem do Criador. Olha, um dos itens, se você tiver um filho rebelde, leve a uma praça pública e chame as pessoas para apedrejar aquela pessoa até a morte. Uma mulher, nos seus dias lá na menstruação, era uma mulher impura, tinha que ficar resguardada, blindada. Era coisas terríveis. Falasse mal das leis dadas a Moisés, era crucificado, era apedrejado. Falasse de outro Deus, por isso que Jesus foi crucificado. Claro, se cumpria a profecia, mas porque ele falava que era o Filho de Deus. Ele foi crucificado por aquilo, foi blasfêmia para os religiosos. Então no versículo 30, o inimigo que o semeou é diabo. O diabo é acusador. Diabo aqui eram as leis de Moisés. A colheita é o fim dos tempos. Olha o fim dos tempos aqui. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Então esta colheita, a ceifa, os ceifeiros, quando viesse, viria no fim dos tempos. E o fim dos tempos aconteceriam quando? Nós lemos lá em Mateus 24. O sinal claro do fim dos tempos seria a queda do templo. A destruição
parcial, quase na sua totalidade, de Jerusalém. Não ficaria pedra sobre pedra, assim disse o Filho do Homem. Não sou eu que estou inventando. Eu apenas estou passando para você o meu entendimento a respeito disso. Então esse versículo 39 de Mateus 13, aqui você tem 3 situações. O inimigo que semeou é o diabo, o acusador, as leis de Moisés. No dialeto dos judeus, um traidor, um acusador era chamado de diabo. A religião, por falta de entendimento, chama diabo de um ser de chifre de cauda que solta fogo pela venta. Tem uns aí falando que solta fogo até pelo calcanhar. Vixe. A colheita é o fim dos tempos, que Jesus disse aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, quando viria o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos, que fariam a colheita. Isto era uma parábola, isto era uma metáfora, isto era uma figura de linguagem. Um crente, um religioso, ele fica na janela olhando quando escurece uma nuvem, ele fica esperando o Filho do Homem vir por sobre aquela nuvem, ele fica esperando os anjinhos bater nas asinhas, começar a colheita. Assim que é. E o versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. A lareira de Deus, leia lá Isaías 29. Ariel de Deus significava a lareira de Deus, que foi cercada. Leia todo ali o capítulo 29 de Isaías, você vai ver que bacana aquilo ali. Ele fala que a lareira dele seria sitiada, seria cercada. E foi cercada por quem? Pelos soldados romanos, comandada pelo general Tito. Versículo 40, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no final dos tempos. Então, como foi destruído o templo, até os alicerces, como foi destruído 3/4 da cidade de Jerusalém, sobrou ali os muros das lamentações e outras coisitas ali, só uns casebrezinhos pequenininhos ali que sobrou. O resto foi queimado, foi destruído pelo fogo. Assim foi no fim dos tempos, gente. Meu Deus, é muito fácil de entender isso. Só que eu estou falando isso de uma forma não arrogante, não uma forma soberba, mas uma forma de alegria, uma forma de gratificação, porque isso para mim é a maior dádiva que um ser humano pode receber, é o maior presente, é o entendimento dos escritos do Pai. Quando que isso daqui a 4, 5, 6 mil anos eu ia entender isso? Eu nunca lia, eu nunca entendia, eu lia e não entendia. E hoje nós entendemos claramente. A conta para nós fecha. Não, você pode pegar isso aqui e jogar numa científica, de engenharia, um cálculo de derivada, num cálculo aí do mais difícil que você achar, cálculo de integral. Olha, se você fez engenharia, arquitetura, você sabe, cálculo de integral. Eu parei no 3º ano porque chegou a cartinha de aposentadoria por invalidez, aí eu tive que parar. Mas eu fiz esses cálculos aí, então você veja bem, não precisa nada disso, porque a conta fecha. A receita de bolo da dona Chiquita, ela fecha, se encaixa. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. Fim dos tempos foi de uma forma de fogo. Um soldado romano, da parte de general Tito, despretensiosamente, essa palavra eu tento falar, mas ela me enrosca, pegou uma flecha e na ponta dessa flecha tinha fogo ali aceso. General Tito não sabia disso. Você lê o livro de Flávio José, você vai ver. Ele soltou essa flecha, lançou essa flecha e na ponta tinha fogo e pegou na cortina, em uma das cortinas do templo. Você vê que foi algo tão espiritual que foi de uma forma despretensiosa. Lançou e o templo foi incendiado. Olha aquelas pedras, olha aquela construção. Foi incendiado até os alicerces. O fim dos tempos foi de fogo. E isto ocorreu no ano 70 DC. Versículo 41. O Filho do Homem mandará os seus anjos. Olha os anjos aqui. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. 42. E os lançarão na fornalha acesa, na Ariel de Deus, na lareira de Deus, onde Davi acampou. Oh, glória a Deus, está isso em Isaías 29. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes.
43. Então os justos resplandecerão como o sol, e o reino de seu Pai, quem tem ouvidos, ouça. Então a lareira de Deus foi acesa entre o ano 66 e a metade do ano 70. Esses dias um abençoado colocou no comentário até a data que foi a destruição final do tempo, foi dia 28 de agosto do ano 70 DC. Então deu-se início no ano 60. As guerras, os conflitos antes, depois eu não sei, sinceramente, a data exata que General Tito acampou as trincheiras, acampou as máquinas, os armamentos, a cavalaria em volta de Jerusalém. Que foi, segundo ele disse, o Flávio José fala no livro dele, que General Tito tinha duas opções. Ou invadir de uma forma imediata, destruir tudo, ir lá e matar os israelitas dentro de Jerusalém, ou sitiar, cercar. Adivinha qual que ele escolheu? A de cercar. Por que a de cercar? Porque estava profetizado lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 49, 50, onde as mulheres, que deram luz, comeram os seus recém-nascidos. Jesus disse, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ai das grávidas naqueles dias. Por quê? Porque elas deram luz e comiam os seus fetos. Aí Lucas 24, ele falou, mulheres, por que vocês choram por mim? Antes chorai por vocês e pelos seus filhos, porque bendito será aquela que nunca amamentou. Está lá em Lucas 24. Tudo aconteceu dentro de Jerusalém, tudo aconteceu dentro dos muros, dentro das muralhas de Jerusalém. Assim se consumou o fim dos tempos. Então essa colheita que ele disse aqui, que os anjos iriam fazer, era no final do tempo, certo? No versículo Mateus 13, 39. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Então quem ia fazer essa colheita? Vamos então entender quando ocorreu a colheita? Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem. Veja como Jesus voltou. Aqui está exatamente a forma que João, porque João estava em espírito escrevendo este livro. João estava tendo as visões, as revelações em espírito. Então ele disse, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo a cabeça uma coroa de ouro e a mão uma foice afiada. Veja que é uma metáfora, que é um enigma isso aqui ele viu de uma forma espiritual. Por quê? Porque no reino glorioso do Criador, do Eterno, não existe nada material, porque é tudo espiritual. Então aqui ele estava vendo o Filho do Homem até com uma foice na mão. Você já trabalhou na roça, sabe o que é uma foice? Aquela bichona ali. Então, uma foice. Então você vê que era uma forma, era um enigma que ele estava vendo aqui. Aqui assim foi a volta de Jesus. Jesus teve uma passagem que ele falou, que ele voltou, a volta dele seria de sinais, de trovões, relâmpagos e granizo. Assim se daria, e terremotos. Assim se daria a volta dele. E a religião fica por aí esperando o Filho do Homem vir de uma forma reencarnada por sobre as nuvens. 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado à nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Aqui é algo para o futuro ou João estava vendo a colheita de uma forma espiritual? Versículo 15, vou ler de novo. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Imagine, já se fazem quase 2000 anos, a religião espera Jesus voltar. Então imagine o que virou a uva, o suco dessa uva. Não presta mais para nada. 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. 17. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão
maduras. 19. E o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. Jesus não falou lá em Lucas capítulo 21, do versículo 20 em diante, que aqueles dias eram dias de vingança, eram dias da ira de Deus sobre os israelitas quando viesse o fim dos tempos? O ano 70 foi o ano da ira de Deus, foi o ano da indignação, falado lá atrás em Ezequiel, Jeremias e Zacarias. Era o dia do Senhor foi um dia de ira, foi um dia para cobrar as contas, como está em Lucas capítulo 11, dos israelitas. 20, o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. O lagar foi pisado fora da cidade. O que foi falado em Apocalipse 11, do versículo 1 em diante? Meça o átrio, porém não meça a parte externa, porque foi dado aos gentios para pisarem durante 42 meses, 1260 dias, metade de um tempo, metade de uma semana, que significa 3 anos e meio. Então a colheita dos anjos, dita lá em Mateus 13, se referia ao final dos tempos, se referia ao dia do juízo, e isso ocorreu no ano 70 DC. Acredite você bem ou não, estou andando para o que você acredita, mas o que está escrito é isso. Quando for tirado o véu de Moisés da sua face, quando for tirado as escamas que não deixam você enxergar, você será como um de nós, como aqueles que acreditam na escatologia. Você também reinará, estará na graça do Cristo ressuscitado. Você estará vivendo sem jugo, sem fardo pesado, você estará sem algemas, você não será mais um escravo de homem, você não será mais escravo de religião, você não será mais escravo de doutrinas, de dogmas de ninguém. Você será livre, você será liberto, você conseguirá reinar em vida. Todas essas pragas que vieram e que estão vindo, e fica esperto, hein? Essa tal dessa varíola aí de macaco tá pegando também, viu? Tá vendo? Se nem acabou a pandemia, já veio outra. Por que vem outra? Pela maldição. A humanidade está até aqui de maldição, incredulidade, idolatria, desprezo, menosprezo. Essa maldita religião que fica profanando, pisando no sangue. Eles não respeitam, eles não dão como fala, não dão valor ao sacrifício da cruz. Com as suas obras, com os seus ensinamentos, eles fazem o contrário, eles fazem o oposto, eles são contra, eles demonstram, eles anulam o sacrifício da cruz com as suas profanações. E tome maldição, e tome maldição. Então essa colheita dos anjos, a colheita feita pelos anjos e o fim dos tempos. Você ainda espera? Não espera mais não, que essa colheita ocorreu no ano 70 DC, dentro dos muros de Jerusalém, e foi uma colheita de forma espiritual. Ninguém viu não. Está escrito. Claro, mas se você não acredita nos escritos, eu tenho alguma culpa? Eu não. Eu estou aqui falando o quê? Eu estou lendo, passando o meu entendimento. Cabe você acreditar ou não, mas nunca acredite no que eu falo, acredite no que está escrito. Então você, antes de postar comentário, antes de querer refutar qualquer coisa, faça a leitura, vai ler, para você ter esse entendimento. Amém? Então eu vou deixar esse vídeo com você, espero ter sido útil de alguma forma. E antes de encerrar, vamos fazer a oração do Pai Nosso da Graça. O da religião é Pai Nosso que estás no céu. O nós que acreditamos na escatologia consumada, nós que acreditamos que o reino espiritual do Criador já foi estabelecido em nosso espírito, então nós oramos assim: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz. Dê aquele like, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!